Bem-vindos ao Fogo na Calcinha. Tá Já tá quente aí? Seja bem-vinda ou bem-vindo à temporada Sinto e Vou. Nesta temporada vamos conversar sobre temas relacionados a autoconhecimento, papéis da mulher, relacionamentos, sexualidade, maternidade, o espaço que ocupamos na família e no mundo e outras coisitas mais. Eu sou a Claudiane Teixeira, mas adoro ser chamada de Clau. Sou uma mulher de fases, filha, irmã, mãe, amiga, companheira de vida, empreendedora, mentora e escritora. Adoro conversar e contar histórias e criei esse podcast para transbordar e florescer quem eu estou nessa fase da minha vida e falar sobre o que me dá fogo na calcinha. Nessa temporada, minha convidada é a Josi Borboleta, uma amiga que fiz em 2020. Uma mulher poderosa, carioca, filha, esposa, mãe, instrutora de capoeira, brincante, aventureira da vida e da arte, eterna buscadora de autoconhecimento e autocura. Adora encontros e por isso topou esse convite comigo. Espero que as conversas te inspirem e encorajem a ser, fazer e falar sobre o que você quiser. Você nasceu para quê? O que faz com o tempo de vida que você tem? Você quer deixar uma marca no mundo ou apenas acordar, trabalhar, dormir e pagar boletos? Nesse episódio, eu e a Josi conversamos sobre nossas descobertas sobre quem somos, quem estamos, quem reconhecemos ser. Já descobrimos muitas coisas, mas ainda há muito para descobrir. Para mim, meu tempo é de florescer. Para Josi, o tempo é de criar. E você, está em tempo do quê? Quem você está agora? É tanto fogo na calcinha aqui sobre isso. E aí, o que te esquenta? Bora falar sobre isso? Bom, bora lá, poderosa, para mais um episódio dessa temporada aí, Sinto e Vou, com temas conectados aí com o meu livro. E nesse episódio nós vamos conversar sobre maternidade. Se esse tema não deu fogo na calcinha de uma mulher, tem alguma coisa muito errada, porque maternidade dá muito fogo na calcinha, seja porque é mãe, seja para a mulherada que decidiu não ser mãe, porque também a decisão de não ser mãe também, né, tem as suas inquietações, os seus incômodos. E quais foram as suas inquietações e o fogo na calcinha com maternidade, Josi? Me conta lá para mim. Ai, nossa senhora. Então, eu, na verdade, achava que eu não ia ser mãe. Não tinha isso nos meus planos, assim, né? E nem casar, eu acho. Eu achava que eu não ia casar, não. Até que, né, rolou, aconteceu meio naturalmente. E... acontecer naturalmente. E aí, né, o que aconteceu? Eu já tinha passado dos 32, né, mais ou menos, e eu falei, bom, existe aquela pressãozinha, né, vai ter filho, não vai, nananã. Falei, como o relacionamento com meu marido foi tudo muito rápido, né, porque a gente se conheceu, 6 meses depois a gente estava morando junto, depois de 1 ano a gente já estava noivando, 1 ano e pouco a gente já estava casado. Aí eu falei, bom, já vou engatar um filho, né? Aí eu falei, não, peraí, só que não, né? Calma, um filho não é bem assim, né? Aí eu falei, acho que é bom pegar um cachorro primeiro, vou ver se eu consigo cuidar do cachorro, depois aí, beleza, se o cachorro sobreviver, a gente vai pro filho. E o que aconteceu? Foi isso mesmo, tá? O mutante está comigo até hoje. Ele... O mutante foi o aprendizado para ter filho. Chegou comigo, ele tinha 45 dias. Ai, fofinho. E ele tá com 11 anos agora, né? E o Caetano tá com 9 para 10. Então, assim, foi bem interessante, porque ele parecia um filho mesmo, apesar de ser um vira-lata, né? Ele chegou a ter até adestrador. Era assim, ele era super paparicado, né? E aí, o que aconteceu? Eu rompi o ligamento, eu jogava bola nessa época, e era muito engraçado, porque eu já tinha mais de 30, e eu jogava bola numa escolinha com as meninas de 12, 13 anos.
como se eu fosse, né, uma delas. E aí eu acabei rompendo meu ligamento, jogando bola. E eu ia ficar praticamente um ano parada. Eu falei, bom, será que a providência está falando alguma coisa comigo, né? Será que agora é a hora de eu ser mãe? Aí eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional, né? Gente, parecia assim, dito e feito. A médica, né, ginecologista falou, Josi, fica tranquila, porque você tem histórico de ovário polimicrocístico, você pode levar até 2 anos para engravidar, né? Você já passou dos 30, nananã. Aí, beleza, sem brincadeira. 1 mês eu estava grávida. 1 mês. Acho que o espírito do Caetano já estava rodeando, sabe? Eu acho que foi aí... o que te derrubou no futebol. Derrubar essa mulher que ela precisa ser minha mãe. É mais ou menos assim, então. E aí foi assim, e eu sei que assim, eu fiz o teste 3 vezes porque eu não acreditava. Então, tipo assim, eu fiz o primeiro exame que faz lá o xixi, né? O teste da farmácia, aí ficou uma corzinha clara. Aí eu falei, será? Aí fui lá, fiz o exame de sangue que só fala assim, reagente, não reagente. Aí depois eu fiz um outro exame que falava a quantidade, sei lá, né, 10 mil, 20 mil, né? Depois, aí eu falei assim, gente, a ficha só foi cair quando eu fiz ultrassom e que eu escutei o coração, tutu, tutu, tutu. Eu falei, gente, eu tô grávida mesmo, e agora? Grávida mesmo, que doido. Você foi mãe, então, com quantos anos, Josi? Com 35. Caraca, eu fui mãe com... Engravidei com 34 e tive o Caetano com 35. Caraca, que delícia. Você sabe que a minha história com a maternidade, né, começou há muitos anos atrás. Eu fui mãe adolescente, fiquei grávida com 16 anos, né? E assim, acho que foi a segunda vez que eu transei com o pai do Vinícius, eu engravidei. Enfim, a gente achou que usou a camisinha certinho, mas eu acho que não, né? Acho que não. Não. E, assim, para mim, eu sempre quis ser mãe, assim, desde criança. Eu sempre tive, assim, coisa de menina, né? Apesar de não gostar de brincar de casinha, de boneca, não eram as minhas brincadeiras preferidas. Mas eu sempre tenho lembranças de eu criança e falando, quando eu crescer, eu quero ter 3 filhos, sempre pensei em ter muitos filhos e tal. 3 é porque acho que era um número realista, mas como era um número cabalístico. Mas como com a família do tamanho que eu tenho, né? Se as minhas avós, cada uma teve 14 filhos, né, gente? A minha família é grande. Então, para manter a tradição de uma família grande, eu sempre quis, sempre gostei dessa coisa da casa cheia, então sempre pensei em ter filhos. O Vini veio, né, pela inexperiência, né, de primeira transa e tudo mais. E foi para mim assim, eu costumo dizer, né, que eu acho que eu me tornei mãe antes de me tornar muita coisa do que eu sou hoje, né? Então a maternidade, ela muitas vezes ela me definiu, né? E porque se eu fui mãe com uns 16, né, com 17, fiquei grávida com 16, com 17 eu estava tendo o Vini vai fazer 23 anos agora, em maio. Tenho um filho de 23 anos. Então, imagina, mais da metade da minha vida eu já sou mãe. Então, a maternidade, ela já me definiu muito, né? E isso teve o seu bônus e o seu ônus, né? Mas a maternidade, ela já, parece que muitas vezes, ela já era quem eu era. Antes de ter qualquer coisa, eu era mãe, sabe? E aí, tive o Vini e tal. Depois, quando o Vini estava com quase 7 anos, eu já estava no meu segundo casamento e meu ex-marido não tinha filhos, né? O Vini já com 7, eu com 23 anos, o Vini já com quase 7 anos de idade. E eu assim, melhor eu ter outro filho logo, né? Porque o Vini já está com 7. Bem, apesar de estar nova, eu não queria esperar
eu já achava a diferença de idade do Vini para o irmão grande, né? Eu falei assim, vou esperar mais 7 anos, o Vini vai estar com 13, adolescente, vou ter logo. E aí, enfim, parei de tomar pílula, tudo mais, demorei uns 6 meses para engravidar, e eis que engravido de gêmeos. Então, a maternidade é um tema que me dá bastante fogo na calcinha. Porque imagina, Josi, se a maternidade ela já me definia por ter ficado mãe, ter sido mãe nova, imagine aos 23 anos com um filho de 7 grávida de gêmeos. Eu enlouqueci, gente. Por isso que eu contei no último episódio que eu surtei. Eu surtei porque eu tinha 3 crianças pequenas, mais trabalho, mais faculdade, mais marido, entendeu? Então era muita coisa com uma pessoinha só. E com 23 anos, né? Com 23 anos. Eu tinha 23 anos, eu tinha 3 filhos, eu estava na faculdade. E aí, é maluco isso, né? Porque não dava tempo para lidar com a raiva, filha. Não dava tempo para lidar com a tristeza? Não dava. Era trabalhar e cuidar de filho. Não tinha outra coisa para fazer, entendeu? E então a maternidade, ela, né, foi e é muito presente na minha vida. Apesar de hoje o Vini vai fazer 23, o Felipe e o Gabriel estão com 16 anos agora. Então, os meus filhos, né, já tem um que é adulto, os outros já são adolescentes. São outras coisas, outra fase, mas já foi para mim uma loucura. A maternidade, para mim, já foi uma loucura. O Felipe e o Gabriel, eles nasceram prematuro, eles nasceram de 7 meses. Então, foi uma gravidez de risco, eu precisei ficar internada, porque estava em trabalho de parto, de forma prematura. Eles nasceram, né, não ficaram na UTI, não foram para casa, mas precisaram fazer uma série de acompanhamentos. Em função do nascimento prematuro, tiveram diversos problemas respiratórios, então ficavam muito internados, eram 2 crianças, eu tinha um de 7, 8, então era uma criança, né, numa Vini, para cuidar, e os 2 doentes, e os 2 precisando de cuidados. Eu precisei abrir mão da carreira, não deu, né? Não deu para mim. Eu tive que abrir mão de um pratinho para não abrir mão de estudar, porque estudar para mim sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e aí preferi abrir mão da carreira, fiquei fora do mercado 2 anos. Então a maternidade para mim, e isso, né, ela não é uma brincadeira não, ela me definiu. E muitas vezes, por só viver nesse papel, muitas vezes eu esquecia dessa Clau mulher, dessa Clau que tem outros papéis, dessa Clau que tem outras necessidades, né? Então, a maternidade, acho que ela traz muitas transformações para a mulher, né? E para mim não foi diferente, né? E para mim trouxe também muitas dificuldades, porque, querida, procurar emprego com 25 anos e 3 filhos é um negócio que, assim, eu tinha que falar que mágica que eu fazia para cuidar dos meus filhos, entendeu? Imagino. Eu já fui reprovada muitas vezes em processo seletivo porque eu tinha 3 filhos. Eu via isso na cara. Sabe assim, quando chegava nesse tópico, quando você falava, você já via que até o tom de voz do sujeito, que era homem, nos casos, eu só fui contratada por mulher, eu sempre fui contratada por mulher, eu nunca fui contratada por um homem, né? E então, me trouxe também essa coisa, que droga, que a gente não pode ser mulher, mãe, ter carreira, ou é uma coisa ou é outra, então isso... Até por isso que, ao longo do tempo, eu acabei tomando a decisão de trabalhar com mulheres, né? Para poder dizer assim, dá para ser mais fácil, dá para ser diferente. Comigo foi uma loucura, né? Sim. Hoje, quando uma mulher fala para mim, não dá para fazer tal coisa, eu falo, senta aqui, vem conversar comigo. Deixa eu te contar uma história.
É bem assim. Teve os desgastes, né? Então, a maternidade, olha, não só me deu fogo na calcinha, como me queimou. Então, eu também, Caetano também nasceu prematuro, né? Eu descobri que eu tinha uma hipertensão logo no início da gravidez. Puxa. E era sintomático, eu não sentia. Então, eu tinha que ficar monitorando, né, para acompanhar. Né? E para mim, assim, eu levei a maternidade tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, porque eu engordei pouquíssimo, engordei 6 quilos, né? Então, assim, eu trabalhava no centro espírita, eu dava passe, eu era voluntária, eu dei passe até os 7 meses, dirigia, né? Dirigia tranquilamente tudo. Então, tipo assim, eu acho que até me arrependo um pouco de não ter curtido, sabe? Porque eu continuei levando a vida como se tivesse tudo normal. A única coisa que eu precisava monitorar a pressão, né? E aí, quando eu cheguei com 33 semanas, a pressão começou a subir. Eu troquei de médico e eu não esqueci, tipo assim, de fazer o acompanhamento com o cardiologista. Aí o médico falou: não precisa tomar o remédio, não, porque essa dosagem é muito baixa e não vai fazer diferença. Aí, tipo assim, ele saiu de férias, quando ele voltou, minha pressão estava alterada, entendeu? Meio assim. Aí eu fui internada, fiz uma bateria de exames. Ele falou: olha, vou pedir para você ficar de repouso, fica 15 dias de repouso para ver se ele consegue crescer um pouco mais, senão a gente vai ter que fazer o parto. Aí, beleza, eu fiquei uma semana no hospital, fui para casa, comecei o repouso, deu uma semana no relógio em casa, a pressão voltou a subir de novo, né? Aí ele falou: olha, então não vai ter jeito, a gente vai ter que tirar o bebê e ele vai crescer depois fora da barriga. Aí tá bom, então, beleza. Aí avisei meus pais, né, porque moram no Rio, e até chegar e tudo. Meu marido também estava na faculdade, era dia dele fazer a última prova lá, para ele não poder passar e não ser reprovado. E aí marcou a cesárea de emergência, conseguiu marcar para sábado de manhã. Minha mãe, alucinada se ia dar tempo dela chegar ou não, assim, né? Aí no final deu tudo certo, tipo, eles chegaram 7 da manhã, Caetano nasceu 11h15. Então eles chegaram, pegaram o carro, me levaram para a maternidade, meu marido foi fazer a prova, aí depois o amigo dele levou ele para a maternidade, aí o médico só esperando o Alexandre chegar para já entrar na cirurgia e aquela correria. E então. Foi cesárea, foi, né, tipo, que estava sendo monitorada, porque a pressão estava alta, tudo, risco de ter pré-eclâmpsia, aquelas coisas todas, né? E aí eu até lembrei, porque você tinha perguntado, e eu falei, né, que eu não tinha medo de morrer, mas nesse momento eu tive medo de morrer, né? É uma coisa assim, sei lá, que transcende você, fala: será que agora eu vou morrer e vou deixar o meu filho órfão no mundo, né? É uma coisa meio louca, assim, né? Você fala: não é possível que eu vou morrer agora. E aí o Caetano nasceu, graças a Deus, deu tudo certo, só que ele foi para UTI. E aí foi engraçado, porque a minha ficha só veio cair, que ele crescer fora significava ele ficar na UTI, quando eu vi ele na UTI, literalmente, né? Porque até então eu não tinha... então, não tinha entendido isso. Aí eu acordei da anestesia lá, porque, né, você fica 12 horas em observação e tudo. Aí, por exemplo, ele nasceu 11h12, eu só fui ver ele meia-noite. O Alexandre já tinha ido, né? Aí, beleza, aí fui lá, e aquela coisa, eu não podia dar de mamar para ele, porque ele tinha 8 semanas, né? 8 meses, 34 semanas, mas ele ainda estava assim, se alimentando pela sondinha. Aí depois foi todo um processo para o conta-gota, até entrar no peito, né? Nossa. Então, ele nasceu com 39 centímetros e 1,5 kg. Ele chegou a 1,250 kg. E ele levou 30 dias para conseguir chegar até 2 quilos, porque só podia sair do hospital
com 2 quilos. Imagina, uma criança normal tem 3,5 kg, 3,800, né? Ele tinha 2. Era muito pequenininho. Os gêmeos, que nasceram de 34 semanas, eles nasceram com 34 centímetros cada um, igualzinho. E assim, eu sei que deu quase 2 quilos. Era 1,900, um tinha 1,900. Eles nasceram com mais de 2 quilos cada um, mas eles nascem inchadinhos e tal, né? Então, eles perderam um pouco de peso. E aí, no dia da alta, eles estavam... Um estava com 1,950 kg e o outro, tipo, 1,925 kg. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque eles não tinham os 2 quilos, mas o médico falou assim, mãe, é muito pouquinho. Então, assim, eles também ficarem no hospital também tem risco. Então, leva eles para casa e você traz... Aí eu fiz um acompanhamento com... Acho que é um pediatra neonatal, se eu não me engano, a especialidade, e eu tinha que levá-los no hospital, nessa clínica especializada, uma vez por semana para monitorar o peso, porque se eles perdessem peso, eles voltariam para o hospital, porque tinha que ultrapassar os 2 quilos, mas era um ratinho, né? Eu falo que a bundinha deles era a palma da minha mão. O meu peito era maior do que o Caetano, gente. Eu tenho uma foto, depois eu vou pegar, acho que eu vou mandar essa foto para divulgar, para vocês verem como que era. Boa. Então, e aí assim, né, foi todo um processo, porque ficar 30 dias numa UTI, você acompanhar cada família que está ali dentro, cada problema, cada situação, né? Teve casos de crianças que faleceram. Então, assim, e aquele todo dia você ir, voltar, foi assim, eu digo que foi um aprendizado de vida, sabe? Acho que eu cresci muito daqueles 30 dias da UTI. A maternidade, ela nos transforma, assim. Ela traz a minha experiência também, porque realmente essa fragilidade da vida, né, Josi, dá para a gente um outro olhar, né? Sim, e a exaustão também. E assim, a forma... assim, eu tive o Caetano e minha pressão não normalizou. Ela levou 2 meses tomando medicação até ajustar, né? Até conseguir achar a medicação certa. Levou 2 meses para ela voltar ao normal. Uau. E eu estava tensa, porque eu falei, gente, não é possível, né? Tipo, eu ficava lá, porque eu ficava todo dia, eu ia para o hospital todo dia para tirar o leite, para fazer o canguru com o Caetano também, tudo, porque eu consegui que ele tomasse só do meu leite, que eu acreditava que era importante também para ele, né? Então, eu consegui tirar o leite, tinha uma produção muito boa, assim, isso foi bom. Aí, depois, ele conseguiu pegar o peito, eu amamentei o Caetano até 1 ano e 4 meses, né? Só que nesse período aí de 2 meses, eu ficava lá no hospital, e eu ficava, tipo assim, inclinada, meio deitadinha, porque eu não podia ficar, para ver se a pressão não ficava alterando muito, sabe? E você ficar nessa tensão e ficar preocupada é uma coisa muito... Porque não era uma preocupação só com ele, era a preocupação com ele e comigo, né? Tipo assim, né? Como que vai ser isso? Até onde vai cada coisa? E assim, tanto eu e o meu marido, apesar da idade, né? Tipo assim, de ter mais de 30, a gente era pai de primeira viagem, né? Então, a gente não tinha, tipo, eu fui a primeira a ter filho na minha família, assim, né? Tipo, eu sou a primogênita, sou a mais velha, minhas irmãs não tinham tido essa experiência ainda, a minha família é longe, né? Então, o meu marido também não tinha, assim, esse apoio por perto da família, então era eu e ele, eu, e muitas vezes eu e eu, né? Porque ele também tinha medo. Ele achava que a criança era muito pequena, muito frágil, que ia quebrar. E, tipo assim, beleza, eu tinha medo, mas eu não podia fazer, eu não tinha o que fazer, né? Tipo, né? Tipo, beleza, eu tenho medo também, viu? Tu fala assim, gente, eu também tenho, tá? Vai, legal. E, tipo assim, se vira, né? Coloca seu medo no bolso e encara, né? Pois é, então... Foi bem desafiador também, Caetano ficou muito doente também, vivia doente. Quando ele foi fazer adaptação no berçário,
Ele pegou noravírus, teve que ser internado, aí eu fiquei 15 dias afastada, e depois, assim, cada hora era uma coisa, ele teve meningite, ele teve convulsão, ele teve todas as ites que você pode imaginar, ele teve, tá? E ele também fez tratamento com Singulé, com Aerolim, com toda essa parte aí, a Berotec, para a parte respiratória, né? Então foi muito desafiador. Assim, ó, até os 3 anos, eu não conseguia imaginar, tipo, existir outro filho na minha vida, entendeu? Tipo, não podia. E aí, tipo assim, né, depois dos 3 anos, eu já estava com quase 40, eu falei assim, não, também com pressão alta, com risco de... Eu falei, não tem necessidade de eu engravidar de novo e ter outro filho, né? Fogo na calcinha, né? Deixa pra lá, né? Exatamente, né? E assim, quando o Caetano estava com 1 ano, eu tive uma crise no meu casamento bem difícil, né? O meu marido chegou a ficar 15 dias fora de casa e ele não estava dando conta. Ele não estava dando conta, assim, tipo assim, cansei de brincar, sabe assim? E aí foi bem tenso, porque eu falei, eu não escolhi ser mãe sozinha. Na verdade, assim, você escolheu ser mãe e alguém escolheu ser pai, né? E assim, detalhe, eu fui promovida a gerente da área dentro do hospital. Ai. A minha chefe e a minha diretora foram até o hospital para me dar promoção. Quase morrendo. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei assim, não, gente, peraí, vocês estão de brincadeira. Entendeu? Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Tipo assim, né? Eu queria promoção, mas não agora, não aqui, né? Não sei nem se eu vou viver. Exatamente, gente, exatamente. E é muito maluco isso, né? Porque depois você vai conversando, tem coisas, né, que a gente realmente só sabe quando a gente se torna mãe, e por mais que a gente fale isso, e quem não tem a dimensão, e quando entende, né? Para mim, teve algumas coisas assim, né? Falando desse processo, né, da chegada do bebê, primeiro porque foi assim, com o Vini, por exemplo, amamentar foi mega prazeroso. O Vini nasceu de parto normal, e foi aí, né, o primeiro desafio, quando o médico falou para mim que eu ia ter um filho de parto normal com 17 anos, eu fiquei, meu Deus, eu vou morrer porque eu não vou dar conta disso. Bom, beleza, dei conta. E aí teve uma situação, eu nem sei como é que tá hoje, mas no ano que o Vini nasceu, estava tendo uma campanha nos hospitais para os bebês ficarem com as mães. Então, os bebês, eles não ficavam no berçário, eles ficavam no quarto junto com a mãe. Só que, minha filha, eu nem sabia que os bebês ficavam fora, quem dirá que eles ficavam com a mãe, entendeu? Josi, quando eu estou lá no hospital, né, tipo, tentando, me recuperando do rolê, me chega aquele carrinho com aquele monte de bebê, a enfermeira vem até a minha cama, entrega aquele pacotinho, entrega um kitinho de roupa e fala assim, mãe, você vai dar banho no seu filho. Eu, oi? Querida, eu não sei nem dar banho na boneca. Você quer que eu vá dar banho nessa criança? Josi, eu fiquei desesperada. Eu me lembro que eu tremia, tipo, porque aí a enfermeira ficou me ajudando e tal. Mas assim, eu com o Vini no braço, sabe, quando ele é pequenininho, né? Meu braço tremia de eu suava. Oh, gente, eu vou matar esse bebê vai cair nessa banheira, meu Deus, eu não sei cuidar de uma criança, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que eu não dormia. Esse menino, ele fazia um barulhinho, eu já estava ali. Porque isso que é uma coisa maluca, né? Que é instinto de mãe, né? E aí, eu me lembro que, assim, de estar apavorada, né? Mas eu falava assim, não, eu vou aprender. E assim, minha filha, como, né? Aí uma força de caráter minha, que é amor ao aprendizado, ela já tá comigo há muito tempo, né? Porque aí a louca começou a pesquisar um monte de coisa, a ler, como é que cuidar, assistir comprar todas as revistas, né? Há 23 anos atrás, gente, não era esse negócio de livros e mais livros.
podcast falando, era outro rolê, entendeu? E aí, tipo, fui aprender como é que eu fazia para cuidar, né? E aí, a outra coisa, assim, já com os meninos, com o Felipe e com o Gabriel, essa tensão, né? Porque eu também fiquei internada, fiquei 30 dias internada para né, evitar o parto prematuro. E nesse período de 30 dias, eu via de tudo, né? Eu via mulheres que também iam lá e grávidas de gêmeos e as crianças faleciam ou ficavam assim, eu via de tudo. Então, assim, o parto do Felipe e do Gabriel foi assim um momento de muita tensão, porque eu tinha certeza que alguma coisa ia dar errada. Ou com algum deles, ou comigo, ou ficariam na UTI, né? E graças a Deus foi tudo em paz. Só que assim, tem uma coisa interessante que nessa jornada, né, de quem já tem filhos crescidos, quando o filho chega na adolescência, não é tanto blog. Você vai, tipo, você pesquisa aí como lidar com maternidade. Vem o blog do kit do bebê enxoval, vem o kit do que você tem que fazer, o que você leva no hospital. Agora, quando esses abençoadinhos estão chegando na adolescência, que é outro momento tenso, são pouquíssimas coisas que você tem para ajudar a mulherada quando os filhos estão na adolescência. E aí eu ficava assim, gente, mas será que ninguém se tocou que os filhos crescem? Ninguém entendeu? Mas sabia que isso acontece acho que de uma maneira generalizada de informação, não só com relação a como lidar com o adolescente, mas, assim, se você for ver de uma maneira geral, até produtos específicos mesmos, para esse tipo de público, é mais difícil. Roupa, tudo. Tipo, produtos cosméticos, por exemplo, né, que eu trabalhei, tenho mais experiência sobre isso, você tem a linha do bebê, você tem a linha infantil, mas a linha teen, tipo assim, parece que fica um buraco, assim, né? Não, é um buraco. Tanto que, assim, é uma puta oportunidade de negócio aí, porque, você não... Roupa, gente, a seção infantil não tem o tamanho. A seção adulta também não, entendeu? E a teen são opções que eles nunca gostam. Então, assim, tem um buraco, calçado. Não é também nem a seção infantil, nem adulto, é outro parto. Em termos de conteúdo, né, de orientação, de educação, são pouquíssimas coisas que tem. Então, assim, como eu fui mãe muito nova, né, então o que aconteceu? A maioria, né, até hoje, eu tenho muitas amigas, as pessoas mais próximas de mim têm filhos, ou estão se tornando mães, ou têm filhos pequenos, né? E eu já trilhei essa jornada, eu falo assim, gente, esses filhos crescem, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Se bobear, eu mesma faço, porque... então, quem sabe aí, ó. Quem sabe, exatamente, porque eles crescem e vêm outras questões, né? Então, a maternidade, ela acompanha a gente, a partir do momento que você se tornou mãe, a cada sua fase, a cada fase dos filhos, né? E cada um deles, né? Porque, por exemplo, eu que tenho 3 e aí tenho gêmeos, mas cada um tem seu jeito, cada um tem a sua característica, cada um demanda uma coisa. Então, assim, tem hora que é uma loucura, né? Ai, mãe, mas eu já te falei isso. Ah, não lembro. Mãe, mas eu já te falei. Mãe, gente, não lembro. É muita coisa. Você me falou que... Não, e você, que nem eu com um só, eu devo escutar a palavra mãe mais de 200 vezes no dia. Imagino você. Ah, querida, eu acho que eu ouço... Tipo assim, eu já cheguei a falar, você não tem outra palavra no seu vocabulário, não? Eu acho que até quando não estão me chamando, eu acho que estão me chamando, entendeu? Ai, então, gente. Assim, a maternidade, ela tem a sua beleza, né? Acho que ela é realmente, eu acho que ela é um dilema, para mim, ela é paradoxal, sabe? Porque, de um lado, é esse amor incondicional, é esse cuidar, é esse fazer tudo, é esse lado leoa que vem para a gente, e de outro, essa exaustão, esse cuidado,
a culpa, ou achar que está fazendo tudo errado, e, nossa, meu Deus, estou fazendo tudo errado, o que vai ser desse menino, meu Deus? E seguimos assim, né, com essas inquietações da maternidade, porque é um tema que visita muitas mulheres, né, porque a maternidade faz parte do pacote, se assim a mulher escolhe, né? Sim. E vem cá, deixa eu mudar um pouquinho esse rumo da prosa, porque a gente, afinal das contas, a gente falou de ser mãe de menino, né? E para você, como que foi isso? Porque, assim, para mim, que sempre fui muita moleca, né? Jogava bola e tudo mais, quando eu soube que o Caetano era um menino, porque eu só fiquei sabendo no quinto mês, porque estava difícil, né, para ele mostrar lá o Bilal. Então, precisou ir, tipo assim, uma caravana, né? Tipo, tava meu pai, minha mãe, meu marido, e eu não lembro se minha irmã também estava junto. Aí, faltava assim, meus pais estavam chegando do Rio para ir junto e tudo, se enrolaram, sei lá. Tipo, eu sei que a gente chegou atrasado no hospital, eu tive que implorar para o cara, pelo amor de Deus, faz ultrassom, eles vieram de tão longe, eles querem tanto saber, né? Beleza, aí abriram uma exceção, entrou lá, era um médico, ele colocou lá o aparelhinho na barriga e falou para o meu pai assim, você quer saber se é vascaíno? E meu pai é vascaíno, ele não sabia, né? E aí ele já falou assim, Dica, olha lá a rola do moleque. Foi meio assim, sabe? E eu, assim, eu tinha uma intuição que ia ser menino também. Tinha uma intuição que ia ser menino. E naquele momento, assim, eu não 10 anos, né, vai fazer 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu soube que era menino, eu não tinha me dado conta da minha frase preconceituosa, porque eu ainda não tinha começado a curar o feminino em mim, né? Eu falei, nossa, graças a Deus que é menino, cara, graças a Deus, porque menina, que nem eu tinha falado, né, muito fresca, muito mimimi, tem que colocar lacinho, cor-de-rosa, menino pode, né, tipo, de qualquer maneira tá bom. E aí eu sei que para mim aconteceu isso. E para você, como que foi essa questão? Então, para mim tem algumas coisas bacanas. Assim. Primeiro, que eu sempre me imaginei mãe de menino. Eu não me imaginava mãe de menina. Assim. E o Vini não deu para ver no ultrassom. Na verdade, com o Vini eu nunca nem fiz ultrassom. Então eu soube que era um menino no parto. O Felipe e o Gabriel já soube, né, no ultrassom, deu para ver e tudo mais. Mas assim, então assim, para mim foi muito ok. Para mim foi, nossa, sempre quis ter meninos. E os meninos, eles me ensinaram, né, nesse tempo, né, todos eles, cada um do seu jeitinho, a me tornar muito mais prática, né? Então, porque menino é prático, né? Os meus, né, me traziam essa praticidade. Não, mãe, mas dá para ser assim. Não, mãe, mas tá bom. Não tinha, né? Eu me lembro que, assim, tem uma lembrança, eu nem tinha o Felipe e o Gabriel, só tinha o Vini. Eu fui com uma amiga comprar roupa, né? Ela tem uma menina e eu tenho um Vini. E nós fomos comprar roupas juntos. Eu lembro que, assim, rapidinho eu acabei minha compra. E ela ficou lá. Não, mas tinha o lacinho, tinha a meia, tinha o sapatinho, tinha o caramba 4 lá. E aí eu falei, nossa, ainda bem que eu tenho um menino, porque eu não teria paciência para ficar olhando esses detalhes, né? Meia combinando sapato, eu já compraria coisas, combinasse tudo com tudo, né? Então, eu já tinha uma natureza prática, ser mãe de menino potencializou isso, me trouxe essa praticidade. E aí tem algumas coisas interessantes, porque quando eles começaram a crescer, rápido, eles já são maiores que eu, né? E aí começou um tal assim, não, a gente tem que cuidar da mãe, porque a mãe é menina.
né? Então, assim, eles começaram a crescer e aí, de vez em quando, só começou a sair essas frases, né? O mais velho, quando a gente andava na rua, já começou a me colocar do lado de dentro da calçada, sabe? Então, assim, coisas nesse sentido. E isso eu acho uma delícia, assim, né? Esse cuidado, esse, às vezes, né? Um jeito mais ríspido que fala, e aí já te abala. E aí, mas mãe, que você ficou assim? Ai, você foi muito grosso comigo. Ai, a mãe tá de TPM. Ai, quando uma mulher tá de TPM. Então, assim, esse contraponto de masculino e feminino é muito presente, assim, nas nossas conversas, sabe? No nosso dia a dia. Então, é uma experiência interessante. Eu, na minha casa, eu tenho uma irmã e um irmão, né? E sou muito grudada com a minha, com a minha irmã, como eu também saí de casa nova, meu irmão ainda era pequeno, então eu não tenho essa lembrança dessa convivência masculina, sabe? E aí, de repente, ser mãe de menino me trouxe esse contraponto de feminino e de masculino, e eu acho uma delícia. O que começou a incomodar foi quando depois eles cresceram e ninguém mais quer ir no salão comigo, ninguém quer ir no shopping comigo porque eu demoro, ninguém quer entrar na Renner comigo, entendeu? Então, eu não tenho companhia, assim, para essas coisas, mas, na real, não... Muito pelo contrário, foi sempre muito, muito gostoso viver esse contraponto. E apesar de falarem que é mais fácil educar meninos do que meninas, porque eu acho isso puta de um machismo e de um preconceito, não é não, viu? Os meninos também têm os seus desafios. Com certeza, com certeza. Eu fico pensando muito nisso. Desafios, né? Até porque a gente fica acompanhando, né, essa questão do masculino tóxico, né? Essa questão também, por exemplo, que de uma certa maneira, nesses últimos tempos, a mulher tem ganhado seu espaço e a mulher tem uma natureza de ir atrás, de aprofundar, de falar, de compartilhar. E o homem, muitas vezes, eles são mais quietos, eles não falam, né? Tipo, o que eles sentem, têm dificuldade de compartilhar e tudo. E aí, com toda essa movimentação, muitos ficam perdidos, tipo assim, ficam deslocados, não sabem se eles estão acertando, se eles estão errando, o que eles têm que fazer, né? Concordo. E aí acho que, para mim, o desafio de ser mãe de meninos está por aí, né? Porque, para mim, sempre foi uma questão, assim, desde o Vini, né? Depois veio o Felipe Gabriel. Cara, como educar os meus filhos para não serem machistas? Como educar os meus filhos para não entrarem nessa masculinidade tóxica? Como educar os meus filhos para se permitirem chorar, para se permitirem demonstrar sua fragilidade? Porque tem esse outro lado, né, da moeda. E eu vou te falar que não é fácil, não. Os meus meninos, depois que entraram até hoje, agora que já estão na adolescência, começam os namoricos, os relacionamentos, e aí de olhar e de falar, né, por aqui, né, como é que a questão da sexualidade, como é que você paquera uma menina, como é que é isso, né, como é que é tratar uma mulher, então que é tenso, viu? Só essa parte daria mais um episódio, porque não vai dar tempo para a gente aprofundar nesse rolê, mas educação é um desafio para pais e mães de meninas e de meninos. Sim, para qualquer um. Para qualquer um. Para qualquer um. Para qualquer um. E aí, maravilhosa, poderosa, o que mais que a gente pode falar para fechar esse episódio? Que mais? Olha, eu vou dizer que eu não falei uma coisa, mas o meu maior desafio na maternidade foi realmente administrar que o meu tempo não era mais só para mim. Porque eu não tinha essa ficha numa relação só de casal, sabe? Eu não tinha essa ficha, eu não tinha essa dimensão. E como eu sempre fui muito, assim, independente,
eu sempre fiz o que eu queria, quando eu queria, na hora que eu queria. A hora que essa criatura baixou, né? Tipo, que a gente voltou para casa. E que eu com aquele bebê, tipo assim, primeiro que eu agradeci o hospital e todas as enfermeiras por terem cuidado deles aquele um mês, que elas foram mais santas, né? E agora era eu e meu marido e aquela criatura, né? Tipo assim, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Então, assim. Esse serzinho que eu tô levando para casa. Exatamente, né? Tipo assim, e aí você tem dificuldade de identificar o choro e saber o que é, né? E é bem assim mesmo, você não dorme, você fica olhando, e ele ainda veio assim, mamando de 2 em 2 horas, cronometrado no relógio. Então era assim, mamava num peito, botava para rotar, mamava no outro, mamava num peito, botava para rotar, mamava no outro, e tipo, dormir, eu nem sabia o que era isso, né? Tipo, no primeiro mês. Então, assim, para mim foi uma coisa assim bem torturante, tipo assim, fala assim, gente, mas eu não tenho mais vida, tipo, eu vivo simplesmente para alimentar e cuidar dessa criatura, tipo assim, tipo, que horas que eu vou ter um horário para mim, né? Então, para mim, assim, foi um chamado muito forte, assim, nesse aspecto, sabe? De, peraí, que agora é para o resto da vida, e, né, você tem essa responsabilidade de parar e ver que, tipo, não é só você, né, que existe na face da Terra, e que você realmente precisa equilibrar, né, e até se colocar na relação com o marido, né, como mulher, como esposa, né, não mais como mãe, porque às vezes eu tinha isso, né, já tinha comentado, né, de ter uma posição meio às vezes maternal, e ao mesmo tempo dar um limite para que o filho também entre nessa posição de filho, né? Então, para mim, a maternidade realmente foi assim um grande desafio, assim, e olha que eu fui mãe com 35 anos, né? Tipo, já tinha mais do que o dobro da sua idade, né, quando você foi. Então, para mim foi bem desafiador, muito desafiador. Para mim, assim, o desafio, ele foi assim, e como eu comentei em algum momento do episódio, ser mãe nova me fez ser mãe. Sabe assim, eu precisava ser a melhor mãe, porque eu tinha que ser a melhor mãe. Eu tinha muito isso, assim, na minha cabeça. Eu reconhecia que era um desafio maior para mim, pelo fato de ser mãe adolescente, e como não abrir mão das coisas que eu sonhava em fazer pelo fato de ser mãe, né? Então, eu tive que concluir o ensino médio sendo mãe, eu fui para a faculdade sendo mãe, eu trabalhava e estudava, e isso me gerou uma exaustão muito grande mesmo, porque eu quis ser tudo. Quando você quer ser tudo, às vezes você não é nada. E aí eu acho não. O que acabou acontecendo, que eu fui mãe dos meus ex-maridos, eu comecei a ser mãe de todo mundo, sabe? Porque isso ficou muito forte. Porque eu me sentia culpada também, porque eu tinha que deixar os meus filhos pequenos para estudar. Assim, na época da faculdade e de trabalho, José, eu via os meus filhos acordados no fim de semana. Ou, às vezes, ia encontrá-los no hospital. Graças a Deus, eu sempre tive de quem me ajudasse, porque senão eu não teria dado conta também. Então, isso e a culpa, eu estava sempre culpada. Se eu estava no hospital, eu estava culpada. Se eu estava no trabalho, eu estava culpada. Se eu estava na faculdade, eu estava culpada. Quando eu chegava à meia-noite, que a janela do quarto do meu filho estava aberta no inverno e ele estava gelado, porque ele estava com a coberta no chão, eu me sentia culpada. Quando eu não consegui ir na reunião dos pais, então, assim, a culpa, eu estava sempre culpada. E isso eu tive que olhar para isso, porque eu tinha um papel de mãe estereotipado. Eu tinha uma visão de uma mãe que tinha que estar em casa fazendo comida, sabe? Eu tinha essa visão de mãe. E eu não sou essa mãe. Não que eu não cuide dos meus filhos, não que eu não faça comida, não é isso. Eu faço. Faço tudo isso como qualquer outra mulher.
Mas não é só isso. Eu vou viajar a trabalho, sim, porque isso me faz bem. Então, lidar com tudo isso foi uma grande questão no meu processo. E eu só consegui ficar bem como mãe, como mulher e como profissional quando eu entendi que eu podia ser cada um desses papéis de um jeito meu e não do jeito estereotipado que eu vi no mundo para fora, entendeu? Então, interessante, porque, na verdade, para você veio como culpa. E para mim vinha como raiva, porque, na verdade, tipo assim, eu ficava irritada, mas por quê? Porque eu queria fazer do jeito que eu queria, né? E não aceitava que tinha que ser do jeito que a sociedade colocava, entendeu? Porque o meu não veio como culpa, mas veio como uma irritação, entendeu? Mas no fundo, eu acho que é muito semelhante, né? Porque, tipo, no meu caso, como eu ainda fui promovida, eu assumi um cargo de gerencial que era corporativo. Então, eu vivia viajando. Não, então, eu viajava, tinha que trabalhar, tinha que cuidar de casa, né, de tudo. E assim, e que horas que era para mim? Né? Tipo, que horas que... E o curso que eu queria fazer? E o que eu queria fazer, né? Então, e agora, tipo, eu não tenho mais tempo para isso? Peraí, calma aí, né? Então, é nesse sentido. Na verdade, eu acho que até extrapola, né? O quanto que os estereótipos, muitas vezes, encarceram as pessoas, né? Independente do processo da maternidade ou de qualquer outro processo, né? De qualquer papel, né? Porque, assim, aqui a gente está dando um zoom para a maternidade. Então, assim, eu me lembro uma vez, duas situações, Josi, que para mim foram, assim, muito doloridas. Esse processo que eu compartilhei aqui, tipo, todas as vezes que eu chegava em casa da faculdade, a janela do quarto do meu filho mais velho estava aberta e eu achava aquilo uma falta de cuidado, entendeu? Eu achava que eu tinha que estar lá para fechar a janela. Eu tinha que estar lá para cuidar dele, e eu não estava. E uma outra coisa também é que aí, depois com a chegada do Felipe e do Gabriel, que aí tudo isso ficou ainda mais, né, intenso, cara, eu não sabia. Tipo, tinha uma hora que assim, o que você quer comer? Ai, mãe, mas eu não gosto disso. Ai, mas eu não gosto de batata. Ai, mas eu não gosto da... Tipo, eu falava assim, gente, eu não conheço os meus filhos, eu não sabia o que eles gostavam. Coisas, porque era tanta exaustão, tanto cansaço por estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que eu não estava presente, sabe? Eu não estava assim olhando para aquilo que eu estava vivendo. Eu aproveitei da melhor forma que eu pude. Tenho certeza disso, mas eu ficava culpada. Então eu estava sempre culpada. Então depois, tanto que um dos motivos que me levou a ir para a terapia foi o sentimento de culpa em relação aos meus filhos. Porque chegou uma hora que estava um emaranhado tão grande, isso tudo, né, no meu relacionamento com meu ex-marido, estava tudo tão... A minha vida estava tão bagunçada que eu falei, gente, eu preciso arrumar isso daqui. Se eu não arrumar isso daqui, eu vou surtar de novo e eu vou enlouquecer, eu vou infartar. Eu achava que eu ia infartar a qualquer hora. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque você tem aquele estereótipo. Nossa, tá caindo o mundo aqui, tá uma ventania. Tá chovendo aqui também. E então, assim, enquanto a gente fica se comparando a esses estereótipos, aí é que esse sentimento de raiva, culpa, eles vão aumentando. E não é assim. A gente é a melhor mãe que a gente pode ser. E a gente precisa ser uma mãe feliz. Não adianta a gente ficar com um chicotinho ou abrindo mão de um monte de coisa em função da maternidade, porque os nossos filhos vão ser pessoas melhores, que vão brilhar, como no episódio que a gente falou passado sobre energia, a partir do momento que tiver referência de uma pessoa que brilha e não de uma pessoa que está apagada. Sim, né? Com certeza. Então é isso, maravilhosa. Esse tema dá um segundo episódio, não dá, não? Dá. Tem pano para manga. Tem. Lindona, obrigada por mais obrigada por estar comigo nessa, adorando te conhecer também, detalhes da sua história que só aqui dá para saber, né? E a gente vai junto, espero quem está ouvindo esse episódio também, as mães de plantão, acho que vale contar para a gente o que dá fogo na calcinha com a maternidade, né, Josi? Acho que pois vale. É.
um compartilhar muito bacana aí, porque eu tenho certeza que esse é um tema que inquieta muita mulher por aí. Exatamente. Até porque nem tudo é dito, né? Nem tudo é Se dito. fantasia muito, né? Exatamente. Se romantiza demais. E a maternidade, ela é real, né? Ela não é um romance. Exatamente. E como ascender a mulher, né? Com certeza, porque tem outro fogo na calcinha que vai ser tema do próximo episódio, que é sexualidade, né? É sobre isso que a gente vai falar no próximo. Exatamente! Oh, delícia! O episódio mais aguardado do fogo na calcinha, sexualidade.